Muitos dizem que os artistas são pessoas mais sensíveis que as demais, e é nessa sensibilidade que eles buscam inspiração para fazer a sua arte. No entanto, nem sempre a vida de um artista é tão simples ou tão tranquila quanto imaginamos. Alguns não conseguem lidar muito bem com a pressão da agenda de shows, da mídia, da fama, e aí toda essa sensibilidade que falamos aqui pode se tornar um ponto fraco. Essa semana fomos surpreendidos com a notícia de que mais um músico nos deixou. Luiz Carlos Duarte Júnior, mais conhecido como Champignon, baixista da banda Charlie Brown Jr., o premiado artista foi encontrado morto no apartamento dele na última segunda-feira. Ao que tudo indica, o músico atentou contra a própria vida. Ele não foi o único. A lista de personalidades que cometeram suicídio é longa. Vários artistas decidiram por fim a própria vida. Vincent Van Gogh, Jason Matthew Firk, Kurt Cobain. Mas o que leva alguém a tomar uma atitude tão radical? O que pode levar uma pessoa a tentar contra a vida são vários fatores. Não existe uma única forma, uma única situação ou uma única questão interna que possa estar determinando tal causa. Esse ato em si, inclusive, muitas vezes eles são tentativas enquanto pensamentos. E os atos, eles são cometidos por vários motivos. Podem ser tanto eles de ordem psíquica, que inclusive aborda o lado patológico, pode ser de ordem social, pode ser da questão da autoimagem, o que eu represento para o outro, o que o outro cobra de mim, o que eu não dou conta de ser perante o olhar desse outro. Pode ser de ordem econômica, pode ser de ordem cristã, pode ser de ordem, inclusive, até intelectualizada, com relação à distância social, com relação à dificuldade de me relacionar com o outro, de ordem biológica. Então, são multifacetas que realmente, dentro do sujeito, não permitem com que ele elabore e equilibre esse ser como um todo, corpo, alma e espírito. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o suicídio é apontado como a terceira causa de morte mais recorrente entre pessoas com idade de 15 a 44 anos. A cada 40 segundos, uma pessoa atenta contra a própria vida. Flávio Lages é músico e tocou no meio secular por muitos anos. Ele conhece bem os problemas e pressões que levam uma pessoa a extremos como esse. Algumas drogas são portas para outras drogas. Então é muito comum agora eu te falar assim, tem a questão eu só bebia, eu só fumava. Não, aí aquilo já é uma droga. Só que é uma droga lícita, que o governo recebe por ela. Como que a pessoa esportista pratica esporte de alta performance, cuida do corpo, como que ela vai usar álcool, fumar? Como é que ela vai correr sendo que ela fuma? Então, são coisas que são, de certa forma, contrassensos do que a gente vê na sociedade. Álcool, drogas, prostituição, refúgios buscados para preencher um vazio. Se algo em mim está machucando, ferindo, doendo, o que eu estou fazendo com isso? As pessoas elas têm que parar de ignorar depressão, por exemplo. Depressão é algo que é uma dor intensa dentro do sujeito que leva à morte. E as pessoas às vezes ignoram isso e acham que é bobagem, que a pessoa não tem que... Ela pode, na hora que ela quiser eliminar aquilo, que ela tem que sair daquele quadro. Ela não sai, não é porque ela não quer, porque ela não está dando conta. Tem algo dentro dela que evoca um vazio existencial que é muito maior do que a pessoa dá conta de imaginar. E aí é que está, nós somos um ser humano completos. Temos que enxergar todas as nossas demandas, seja elas físicas, seja elas psíquicas, que diz respeito à ordem emocional, seja ela espiritual. Essa completude é que vai fazer com que haja esse equilíbrio dentro do sujeito. E às vezes tentando compensar com uma coisa externa aquilo que é um vazio interno. Não vai preencher nunca. Já vimos nos quadrinhos de desenho um personagem onde aparecem dois indivíduos assoprando nos seus ouvidos de um lado e do outro. De um lado a figura do mal, do outro lado a figura do bem. E ali eles vão, o mal influenciando para o lado negativo, falando palavras, e o bem dizendo sempre as coisas boas. Não, evita isso, não faça, supere. E certamente
tem os ataques espirituais sim, isso aí é espiritual e se acarreta outras coisas também psicológicas, de problemas familiares, financeiros, que a pessoa com a ausência de Deus não tem condições por si só de superar. Mas só de ouvir a sua voz eu já me sinto bem. Mas se é difícil pra você, tudo bem. Muita gente se diverte com o que tem. Só de ouvir a sua voz eu já me sinto bem. Mas se é difícil pra você, tudo bem. Muita gente se diverte com o que tem. A Bíblia fala muito sério a respeito de autoexterminar-se. É um pecado muito grande contra o Senhor. Infelizmente, nós temos o caso desse jovem músico muito talentoso que atentou contra a sua própria vida e, infelizmente, mais uma vítima de uma casa vazia, de uma casa desguarnecida, porque em Coríntios, no primeiro livro de Coríntios, no capítulo 3, no versículo 16, a Bíblia, ela fala que nós somos templo do Espírito Santo, nós somos a casa de Deus. Como casa de Deus, nós temos o Senhor morando em nós. Uma vez essa casa vazia, desguarnecida, essa casa está totalmente vulnerável aos ataques do maligno. Flávio também buscava respostas para as inquietações que tanto o incomodavam, mas a solução encontrada foi diferente. O músico se graduou em teologia. Hoje ele é pastor e busca compartilhar um pouco da experiência que teve antes da conversão com jovens em situação vulnerável. Lá dentro da unidade para menor infrator, com as palestras que são dadas lá, várias palestras sobre moral, ética, sobre cidadania, sobre coisas básicas, entendeu? Que muitas vezes a pessoa não tem dentro de casa. Até mesmo a questão da droga. Quando a gente vai comentar esse tipo de assunto, alguns lá se levantam, se exaltam e falam, não é bem assim. Por quê? Porque na mentalidade dele, aquele que está vendendo droga tem o melhor tênis, tem o melhor carro, tem a mulher mais bonita lá da vila, do aglomerado. Buscar ajuda é fundamental. Nós temos dois cérebros, um cérebro racional e um cérebro emocional. E dentro do contexto emocional, quando o nosso cérebro, na atualidade, ele está fragmentado por algum tipo de dor ou de sofrimento intensa, isso não diz respeito só ao hoje, diz respeito ao histórico de vida da pessoa. Que todo sujeito ele é construído ao longo da vida, ele não nasce grande, ele não nasce adulto, ele nasce pequenininho. E essa formação do contexto psíquico, principalmente dentro do contexto emocional, todos eles são arquivados dentro de uma memória que a gente chama de memória inconsciente. Não sabemos tudo que está na nossa mente que aconteceu conosco, mas não significa que isso não exista. E como o artista o tempo todo está puxando muito disso, ele está buscando essa sensibilidade, junto dessa sensibilidade pode vir também as dores e os sofrimentos que estão enraizados dentro dessa mente humana e que às vezes a pessoa tenta até colocar de uma maneira, vamos dizer assim, mais colorida, mais bonita, mas não trata. O não tratar das nossas dores, dos nossos traumas, das nossas feridas, dos nossos medos, das nossas inseguranças podem desaguar em situações que a gente não sabe onde pode levar, tanto do pensamento de autoextermínio como do próprio ato. O melhor presente Deus me deu, a vida me ensinou a lutar pelo que é meu. O melhor presente Deus me deu, a vida me ensinou a lutar pelo que é meu. A Bíblia ela fala a respeito das tribulações, a respeito das dificuldades, dos problemas, mas a Bíblia também, através do próprio Deus, nos garante que nós seríamos livres, nós superaríamos todas essas situações, mas não com a nossa própria condição, no nosso próprio talento. Você pode ver que esse talento deste jovem não foi suficiente, não foi o bastante para livrá-lo desse atentado contra a própria vida. Então, o principal motivo do autoextermínio é a ausência de Deus na vida do ser humano. A Bíblia, como eu havia dito para você, ela nos garante todos os escapes, todos os livramentos, todas as situações de vencer as lutas diárias. Então, ao contrário, a Bíblia te dá respaldo, a Bíblia te dá condições para a vida, não para a morte. Eu espero te encontrar numa bem melhor. Cada um tem seu caminho, eu sei, foi até melhor. Irmãos do mesmo Cristo, quero e não desisto. Caro Pai, como é bom ter por que se orgulhar, a vida pode
olhos.